Boa noite, igreja. Vou convidá-los a abrir a palavra do nosso Deus, conforme está registrado no Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 14. Marcos, capítulo 14, versos 66 a 72. Estamos nos momentos finais antes da crucificação de Jesus aqui no Evangelho. E hoje temos aquele conhecido texto que fala sobre a negação do apóstolo Pedro. Marcos 14, de 66 a 72, acompanhe a leitura da palavra de Deus com atenção, é um texto curto. E a palavra de Deus diz assim: Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Até aí a palavra de Deus, vamos orar. Senhor meu Deus, nós pedimos a Deus que nesse instante o Senhor abra o nosso coração para entendermos a Tua palavra, que a semente da Tua palavra possa cair em bom solo no nosso coração, ali germinar, crescer, e que faça parte fixa do nosso coração, ó Deus, para que continuamente possamos crescer e aprender do Senhor e servir ao Senhor com o nosso melhor. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Recentemente, eu e a Carisa, a gente assistiu alguns episódios de um programa que chama Aeroporto. É só isso o nome do programa. E a ideia do programa é acompanhar a situação de alguns aeroportos aí pelo mundo, grandes aeroportos, buscando cobrir a entrada de ilegais no país, ou principalmente, que é o que mais interessa a quem assiste, aqueles casos mais esdrúxulos de pessoas que tentam contrabandear coisas ilegais de um país para outro. E se tem uma coisa que esse programa mostra, é como o ser humano consegue se rebaixar tanto só para tentar ganhar um pouquinho. Às vezes esse pouquinho é bastante, tá? Teve um caso que a gente viu, inclusive, de um homem que ele estava levando uma mala quase inteira só de drogas. Eu não sei como ele esperava conseguir passar pelo aeroporto com aquela mala, mas quando perguntaram para ele quanto você ia ganhar fazendo essa transação, foi uma das transações, assim, dos contrabandos maiores, apreensões maiores dos últimos 10 a 20 anos que a gente tinha visto, né? E ele disse que ia receber milhões. Mas tem outros que fazem por miséria. Por exemplo, teve um caso que a gente viu de uma mulher que escondeu cocaína embaixo da calça da perna, escondendo na meia de compressão, tentando fingir que a perna dela era mais grossa. E aí ela foi pega, e aí perguntaram para ela: você assumiu esse risco por quanto?
Aí ela disse, eu ia ganhar 1.000 euros para ajudar a minha família. 1.000 euros. Ela trocou, ou ia trocar, e agora ela teria, no mínimo, 3 anos de prisão. É sempre assim, a tentação de fazer esse dinheiro a mais parece valer a pena na hora que você olha para ajudar a sua família ou pagar uma dívida, e eles correm o risco por isso. Mas em seguida vem a parte que provavelmente é o que faz mais sucesso no programa, né? A parte da negação. Antes dessa parte que eles são tentados, então eles assumem o risco e vão. Quando eles são pegos, então eles começam a negar aquilo que eles... que eles não estavam fazendo aquilo ou que não era deles. E aí tem história mais esdrúxula que a outra. A gente viu, por exemplo, uma mulher que ela tentou passar então com uma mala de drogas aí também, e ela tinha passado por 4 países antes. E aí o policial começou a perguntar para ela, o que você foi fazer em tal lugar? Aí ela não sabia muito bem o que responder, que eu tinha um namorado lá. Aí ele perguntou, tá, e no próximo? Eu tinha um namorado lá também. Aí o próximo, ali era o meu marido. E ela começou a criar uma história mais esdrúxula que a outra para tentar negar e ludibriar os policiais. Mas aí, por fim, certamente nunca dá certo, ou a maioria das vezes não dá certo. E aí chega a parte mais dramática do programa, né? Quando eles realmente caem em si, são pegos. E aí vem o remorso, o arrependimento, choram, se desesperam, alguns chegam a passar mal, porque não tem mais o que fazer. O crime que eles cometeram no mundo é considerado um crime inafiançável. Não tem o que você pague, você tem que cumprir a pena mínima ali de pelo menos 3 anos. No texto de hoje a gente vai ver o apóstolo Pedro percorrendo esse caminho de ladeira abaixo aí também. Não, Pedro não estava contrabandeando drogas, tá? Mas o líder dos apóstolos de Jesus, ele pisa na bola de outra forma aqui no texto. Ele aceita a tentação de querer resolver as coisas da sua maneira, mesmo Jesus já tendo avisado para ele. Quando ele é pego, ele usa o mesmo recurso, a negação. Ele nega veementemente. E quando ele percebe aquilo que fez, o arrependimento vem, o desespero e as lágrimas caem. Ele mesmo chega à conclusão de que o pecado não vale a pena. Mas graças a Deus a gente vai ver que há esperança, e é isso que a gente precisa ver hoje, essas 3 partes. Em resumo, o texto vai nos ensinar aqui que qualquer um de nós pode ceder à tentação se não estiver firmado em Cristo, mas todos têm oportunidade de se arrepender. Vou repetir, qualquer um de nós pode ceder à tentação, chegando até a negar a Cristo, mas todos têm oportunidade de arrependimento. Vamos ver isso em 3 partes, cada um desses pontos, a tentação, a negação e, por fim, o arrependimento. Então vejamos primeiramente como é que o texto nos mostra que todos podem cair em tentação. Mas essa história começa um pouco antes do nosso texto. Vamos relembrar alguns dos últimos atos de Pedro. Fica com o capítulo 14 aí de Marcos na sua mão. Depois do momento feliz da ceia, em que eles comem a Páscoa ali, a última Páscoa junto com Jesus, ele relembra mais uma vez a sua morte e ressurreição. No versículo 27, ele diz algo chocante para os discípulos. Ele diz que todos os seus discípulos o abandonariam nos momentos difíceis de Jesus. E o que Pedro diz em seguida? Veja aí o versículo 29. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Pedro, ele era um homem audacioso, ousado, corajoso também. Foi como dizer, Jesus, dessa vez, não, Jesus, você não está certo não. Eu não vou fazer isso. Eu jamais. Aqueles ali, eles podem fazer, mas eu jamais farei isso. E foi logo depois disso que Jesus predisse, na verdade, que ele
o negaria 3 vezes. Mas a história segue, veja aí no texto. Jesus estava profundamente triste, aguardando os momentos sombrios que viriam, e ele então vai orar lá no jardim do Getsêmani. E ele leva principalmente consigo Pedro, Tiago e João, para que orassem com ele e o consolassem. E o que acontece? Versículo 37, voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem 1 hora? E o que Jesus diz em seguida é muito importante. Veja aí no texto, porque parece que foi completamente ignorado pelos discípulos. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mas Pedro voltou a dormir. Em seguida, quando Jesus está sendo preso daquela forma horrível ali, como se ele fosse um criminoso, com soldados armados, Pedro teve uma ótima ideia ali naquele momento, né? Veja aí, na verdade eu não vou ler Marcos, porque o Evangelho de João é mais direto nessa parte. Está lá em João capítulo 18, versículos 10 e 11. Lá diz assim: Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Veja que Pedro tenta resolver as coisas do seu jeito. Pedro é um cara impetuoso. E mais uma vez ele recebe outra dura de Jesus. Foram várias e várias repreensões seguidas de Jesus, só nesse capítulo aqui. Então Jesus ele é preso, a história segue. Mas tudo isso parece que não foi suficiente ainda para Pedro. Ele segue querendo fazer as coisas do seu jeito. Veja aí o versículo 54 de Marcos 14. Pedro seguira-o de longe até ao interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Veja, Pedro, ele não foi para lá à espreita, escondidinho, assim de longe, na porta, para tentar ter uma notícia do que estava acontecendo. Não, ele entrou no local, ele foi para o meio do pátio, pertinho da onde Jesus estava. Certamente ele só não pôde entrar na sala onde Jesus estava sendo julgado ali pelo Sinédrio. Mas ele estava ali pertinho. Talvez ele poderia estar pensando, ou deveria estar pensando algo assim: eu tenho que fazer alguma coisa. Porque, veja, eu prometi, eu dei a minha palavra que eu ia até morrer por ele. E até agora eu não fiz, tudo que eu fiz não deu certo. Apesar dos avisos de Jesus, apesar das repreensões de Jesus para Pedro, Pedro seguiu com a sua péssima ideia. Sabe, uma coisa não se pode negar, Pedro ele é um homem de coragem. Enquanto todos os outros discípulos fugiram, se esconderam, na verdade, o apóstolo João é dito também que ele volta em algum momento para ver Jesus também. Mas, enquanto todos os outros fugiram, Pedro ele voltou atrás. Pedro foi atrás de Jesus. E aí a gente pensa que é uma coisa grandiosa, né? Esse apóstolo aí, sim. Mas, meus irmãos, às vezes a coragem, quando mal utilizada, ela traz consequências piores do que a própria covardia. E é aí que a gente entra no nosso texto. Veja aí o versículo 66, agora no nosso texto especificamente. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Pedro estava ali no pátio, esperando algo acontecer para ele tomar a decisão do que ele faria. Mas o que acontece é justamente o risco que ele corria de estar naquele local. Os outros discípulos fugiram não foi à toa. Eles poderiam ter se tornado cúmplices, né? Por exemplo, Marcos ele até nos conta de um discípulo extra aí, que estava lá acompanhando, que até deixou a roupa para trás e fugiu peladão mesmo,
Marcos nos conta essa história. Mas Pedro, o corajoso, ou seria melhor dizer o audacioso, ele foi lá. E então uma mulher o reconhece e logo Pedro deve ter começado a imaginar o que poderia acontecer com ele a partir dali. Algumas coisas devem ter vindo à mente dele. Talvez ele pudesse ser forçado a dar algum testemunho que condenasse a Jesus, e aí Pedro se tornaria um cúmplice direto da morte do seu próprio mestre. Ou então, pior, talvez ele pudesse, junto com Jesus, ser levado preso, receber alguma punição, ou até ser levado à morte por algum motivo, tal como Jesus estava sendo. Talvez essas coisas tenham passado pela mente dele. Mas aí talvez você me pergunte, qual era a alternativa que Pedro tinha então? Se fugir era errado, se ficar era errado também, o que ele poderia fazer? Eu vou falar 3 coisas que Pedro poderia ter feito e ele falhou miseravelmente. A gente já até passou por elas. Primeiro, Jesus falou várias vezes do que iria acontecer. Jesus já tinha predito várias vezes a respeito da sua morte e ressurreição. Inclusive, Jesus falou diretamente que eles abandonariam a Jesus. Pedro, ele poderia humildemente ter chegado e perguntado para Jesus: Senhor, eu sei que o Senhor só fala a verdade, mas o que eu posso fazer? O que o Senhor espera de mim nesse momento? Mas você lembra o que Pedro quis falar nesse momento, né? Ele preferiu ficar bancando o bonzão e dizer: eu? Não, eu jamais. Pedro falhou miseravelmente aí. Uma outra coisa que Pedro poderia fazer e todos os outros discípulos deveriam ter feito: orar. Se você não sabe o que fazer, se você não sabe qual caminho tomar, mesmo a primeira coisa que tem que vir na sua mente é buscar a orientação do Senhor para isso. Oração. E Jesus, ele até forçou praticamente os discípulos a fazer isso, né? Foi lá no Getsemane orar e falou: orem comigo, orem também. Mas Pedro falha de novo e dorme. Por fim, uma terceira vez que Pedro ainda falhou. Durante a prisão de Jesus, várias e várias coisas tornavam aquela prisão injusta. A gente viu várias coisas que tornavam aquilo um julgamento e uma prisão injusta para Jesus. Pedro, em primeiro lugar, ele poderia só ter lembrado do que Jesus falou e ter aceitado. Mas Jesus falou que isso ia acontecer. Talvez eu possa sair agora e orar e pedir orientação do Senhor para saber o que fazer. Ou, no mínimo, se ele queria fazer alguma coisa, ele poderia, pelo menos, argumentar algo a respeito, levantar questionamentos sinceros sobre a invalidade daquilo que estava acontecendo. Mas o que Pedro prefere? A espada e a força bruta, como sempre. Pedro falha miseravelmente em tudo aquilo que ele queria, em todas as formas que ele pretendia ajudar. Porque ele não estava querendo ajudar por ajudar ali. Ele estava querendo resolver do seu jeito. Ele estava querendo tomar para si a resolução e a solução das coisas, sem a orientação divina, sem olhar aquilo que o próprio Jesus tinha falado para ele antes. A gente precisa aprender algumas coisas com isso aqui. Pedro, ele foi para um lugar e ele escolheu ser tentado ali, porque ele queria fazer as coisas do seu jeito. E, meu irmão, se você vai para algum lugar que existe um risco de você falhar com o seu Senhor, se você tem algum planejamento, algum projeto que tem um risco grande de você falhar para com o seu Senhor, não dê uma de corajoso como Pedro. É melhor você fugir covardemente como os outros às vezes. Inclusive, na reunião de oração hoje de manhã, a tia Keila leu um texto ideal sobre isso. Está lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 3, diz assim: o prudente vê o mal e esconde-se, mas o simples
passam adiante e sofrem a pena. Às vezes é melhor fugir da tentação, fugir daquilo que pode nos levar para um caminho muito pior, que foi aquilo que aconteceu com Pedro. Porque tentação é assim, meus irmãos, as tentações, elas nos desafiam a vencê-las. Elas querem que você tente se mostrar forte como elas. Mas sabe, nenhuma tentação ela é tão pequena que não nos possa vencer, porque nós somos fracos pecadores, a não ser que nós vigiemos e oremos para lhe resistir. E Pedro estava longe de ter vigiado e orado. E perceba uma coisa final. Pedro, o líder dos apóstolos, caiu. O líder dos apóstolos ali caiu. E na história a gente tem vários casos. Noé caiu, Abraão, Jacó, Moisés, Davi e tantos outros grandes homens de fé que estão lá no hall de membros dos heróis da fé lá de Hebreus capítulo 11. Todos eles caíram. Tem certeza que vale a pena dar essa brecha para as tentações? Essa era a primeira coisa que a gente precisava ver, mas a história continua. E a derrocada, a ladeira abaixo de Pedro segue com a negação dele. Em segundo lugar, a gente vai ver que todos nós somos tão miseravelmente pecadores a ponto de até negar a Jesus. Veja aí a partir do versículo 68 do nosso texto. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e jurar: não conheço esse homem de quem falais. Há pouco a gente viu Pedro corajoso. Mas agora, nesses versículos, a única coisa que vem na nossa mente é Pedro o covarde. Quando a criada vê a Pedro e questiona, Pedro, sem nem pensar duas vezes, nega a Jesus. Isso é triste, porque eu quero que você perceba uma coisa. Quando a gente lê o que a mulher diz, pela situação a gente acha que ela devia estar apontando o dedo para Pedro, né? Acusando ele e dizendo: esse aqui, peguem ele era servo de Jesus. Mas será que é isso mesmo? Será que dá para inferir isso da frase dela? Porque ela simplesmente disse assim: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Aparentemente, esse primeiro questionamento, ela ainda estava naquela fase de desconfiança. Veja que o texto diz que ela fixa Pedro. Provavelmente ela deu aquela parada assim, olhou, falou: rapaz, esse aí eu acho que estava com Jesus. Inclusive, no Evangelho de João, esse primeiro questionamento vem como pergunta. Ela diz assim: não é você também um dos discípulos daquele homem lá? Ou seja, não era ainda uma acusação de fato. Era aquela fase de desconfiança que ela faz um questionamento simples. Veja que a fé de Pedro não foi acusada em nenhum momento. Foi só se ele era um seguidor de Jesus a pergunta. Mas Pedro estava completamente despreparado ali. E o problema é que a insistência dos questionamentos só fizeram as coisas piorarem. Veja aí que a mulher, na segunda vez, agora já provavelmente ela já estava com outra criada, até porque o Evangelho de Mateus diz que outra criada questiona a Pedro. Então provavelmente ela já fofocou a informação e agora ela fofoca para todo mundo. Ela diz para os circunstantes, ou seja, as pessoas que estavam ali ao redor, esperando ali o resultado do julgamento, como Pedro estava fazendo, né? E mais uma vez Pedro nega. O Evangelho de Mateus é até mais enfático nessa segunda negação. Pedro nega com juramento. É como se ele dissesse assim: eu juro que eu não conheço esse homem.
Para de me importunar. Mas na terceira vez foi demais para Pedro. Agora já nem era mais a criada, porque provavelmente a notícia tinha se espalhado. Pedro devia ter se tornado ali agora o centro das atenções ali no pátio. A situação estava tomando proporções maiores. É aquele ali, ó. Vamos lá falar com aquele ali, ó. Ele é o seguidor daquele que está sendo julgado. Qual a solução que Pedro encontra então para isso? A de sempre, ele é Pedro, né? Resolver na brutalidade, ele pragueja e jura: eu não conheço esse homem que vocês estão falando aí, não. Devia estar nervoso, gritando, talvez até usou umas palavras que não devia. O medo e a vergonha fizeram Pedro mentir a ponto de jurar algo contrário ao Senhor de forma nervosa. Muitas vezes, situações em que a gente é acusado de algo, a gente faz assim também, né? A gente não gosta de ver o nosso nome na lama, vamos dizer assim, o nosso nome sendo questionado, sendo sujo. Ainda que seja verdade algo que as pessoas possam dizer de nós, para proteger o nosso nome, a gente briga se for necessário. Engraçado que no texto anterior, tinha alguém que estava sendo acusado injustamente também, né? Jesus. E em nenhum momento ele se exaltou. E quando Jesus abriu a boca para falar alguma coisa, foi para dizer apenas a verdade. Quem é que normalmente a gente segue quando o nosso nome é jogado aí na lama? A gente segue a Jesus ou a gente imita a Pedro nesse momento? Talvez seja o momento da gente repensar qual é o melhor proceder aí para nós. Mas o que fez Pedro fazer isso não foi só uma acusação contrária a ele. Na verdade, foi algo pior. Ele estava, na verdade, era com vergonha por causa do medo que ele estava sentindo do que poderia acontecer com ele. Quantas vezes isso acontece com a gente também? Como é que você responde quando perguntam a respeito da sua fé? Quando você está em um lugar comum, longe da igreja, no meio dos seus amigos da faculdade, no meio do povo do seu trabalho. Tem muita gente que às vezes nega por vergonha, às vezes nega por medo de perseguições ou zombarias. Às vezes prefere se calar, porque talvez possa causar algum estranhamento no relacionamento ali com aquela pessoa que pergunta. Ou mais, eu vou além, mesmo se não te perguntarem, como é que você se porta como cristão no mundo? Porque, como eu disse, Pedro em nenhum momento ele estava sendo julgado aqui. Em nenhum momento a fé dele também foi questionada. Foi só se ele era um seguidor de Jesus. E ele já assumiu várias coisas na cabeça dele ali e presumiu que o melhor era negar. Porque ele teve medo. E você? Como é que você se porta no mundo? No sentido de como você se porta quando não está no meio dos crentes. Quando você é o diferente. Será que você é aquele cristão que o povo chama de cristão 007? Aquele que esconde a sua identidade cristã. Prefere que ninguém saiba, sabe? Para não ter cobranças a esse respeito. Ou então, para não esperarem que você seja alguém que você não é. Baita problema. Ou pior, talvez você seja aquele cristão duas caras. Até sabem que você é cristão, mas você não faz a menor questão de se portar como um quando não está no meio deles. Eu não estou dizendo aqui que a gente deve ser aquele tipo de cristão perfeitinho, que inclusive fala do mesmo assunto ou quer falar sempre, até em momentos inapropriados. E por isso muitas vezes cristãos são excluídos ali do hall ali de amigos de algum lugar.
Mas às vezes é até bom que isso aconteça, porque muitas vezes nas rodinhas ali não tem tanta coisa boa assim. Mas não é isso que eu estou dizendo. Duas coisas eu quero que você veja que são importantes aqui. Primeiro, você tem que averiguar a sua motivação ao se portar nesse mundo, fora da igreja. Se você não gosta de dizer a sua fé, por que é que você não gosta de compartilhá-la? Por que é que você tem vergonha disso? Ou será que você tem medo de ser incapaz de responder? Pode acontecer. Ou será que você tem vontade de fazer aquilo que não é permitido, então é melhor nem falar nada? A gente precisa refletir um pouco sobre isso. Orar ao Senhor para que Ele sonde o nosso coração e pedir que Ele nos ajude a ser guiado pelo caminho correto. A gente até cantou uma música que fala sobre isso. Ela é baseada no Salmo 139, pelo menos lá no finalzinho. E é importante aquilo que Davi nos diz no Salmo 139. Ele diz lá: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Veja aqui que Davi, ele pede que o Senhor o ajude a ver o que está errado no coração dele. Mas ele não para por aí. Ele pede também que o Senhor corrija a direção do coração dele. Porque não adianta pedir para revelar os nossos pecados se a gente não vai fazer nada com eles. Se você tem vergonha, peça ao Senhor que o ajude a amá-lo mais. E busque isso. Se você se sente incapaz, peça ao Senhor que lhe dê instrução, que lhe ilumine pelo Espírito Santo, e que você busque conhecimento para se tornar capacitado. Se você tem medo de perseguição, de zombarias ou algo assim, peça que o Senhor lhe reafirme as suas promessas, porque Ele vai mostrar para você quão maior é a eternidade ao lado dele do que qualquer outra coisa que você almeja nesse mundo. E por fim, se você deseja fazer aquilo que o Senhor não permite e por isso prefere nem se mostrar como um cristão, peça ao Senhor que lhe dê senso do pecado e que converta o seu coração. Às vezes é duro, né, ouvir mensagens assim sobre o pecado na vida do ser humano, né? Mas a Bíblia fala porque é necessário. Mas que bom que a história não termina aí. A Bíblia sempre tem a parte da esperança. E há esperança para todo aquele que se arrepende. Por isso a terceira verdade que a gente precisa ver aqui hoje é que todos têm a oportunidade de se arrepender. Veja aí o último versículo do nosso texto. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. A profecia que Cristo havia feito se cumpre. Aquilo que Cristo predisse sobre Pedro acontece exatamente da mesma forma como ele havia falado. Pedro nega 3 vezes, antes que o galo cantasse 2 vezes. Veja que é algo bem específico ali, né? Que Jesus tinha falado que ia acontecer. E por que Jesus faz isso? Alguém pode perguntar, por que Jesus predisse o pecado de Pedro? Será que foi para jogar na cara dele? Ali, ó Pedro, eu falei para você confiar em mim, poxa. Isso não é do feitio de Jesus. Nem combina com ele, certamente. Até porque o motivo ele é grandioso, humilde e repleto do amor que Jesus tem para os seus discípulos. Sabe por que Jesus prediz a negação de Pedro dessa maneira tão específica? Guarde isso, justamente para que Pedro pudesse se lembrar e perceber, e em algum momento, quando ele percebesse, as escamas do auto-engano dos seus olhos iriam cair. E ele, então, iria se lembrar. Meu irmão, Deus soberanamente coloca um galo aqui cantando, que tem um som alto e característico, né? Para que
fosse como uma trombeta, sabe? Uma buzina que nos faz voltar para o caminho. Foi isso que Deus queria que Pedro fizesse. E é para isso que a buzina serve, né? Eu, inclusive, odeio buzinar no trânsito. É uma coisa que eu não gosto mesmo de fazer. E a Carisa até às vezes briga comigo por causa disso, e ela está certa, porque às vezes é realmente necessário a buzina ali para que alguém volte para a sua faixa, para que alguém que esteja talvez dormindo ali no volante acorde e evite um acidente muito maior. E muito melhor do que eu, Deus é quem sabe a hora certa de buzinar no nosso ouvido, para nos fazer acordar e voltar para Ele. Para Pedro, foi o canto de um galo. Às vezes pode ser a buzina no trânsito. Às vezes pode ser uma chamada que você teve no seu trabalho. Às vezes pode ter sido uma dura que você levou dos seus pais, do seu cônjuge. Ou talvez possa ser o sermão do pastor também. Eu não sei qual galo Deus está usando na sua vida, mas certamente é uma oportunidade que Ele está te dando para retornar para os caminhos dEle. Porque a gente precisa disso, meus irmãos. Porque veja como é que a situação de Pedro estava aqui. Eu mostrei lá no início que aos poucos o coração dele estava se distanciando de Jesus. Já tinha um tempo, desde a ceia ele estava pisando na bola. E Jesus estava o avisando. Ele não quis ouvir os avisos, ele quis seguir do jeito dele. Só que ele ainda não estava distante por completo. Veja que ele foi atrás de Jesus. O coração dele podia estar distante, mas ainda tinha uma pontinha ali que estava fazendo ele seguir a Jesus. Por mais que ele tivesse, no fundo, talvez ele tivesse boas intenções, mas da forma completamente errada, tá? Boas intenções nem sempre querem dizer boas coisas. E normalmente é assim que acontece também conosco. O primeiro passo é o coração se esfriar e se distanciar. Mas o problema se agrava quando não só o coração vai para longe, mas todo o resto. Um comentarista chamado James Edwards, ele diz algo interessante aqui. Pedro, na primeira negação, ele vai fisicamente para um outro lugar. Ele vai para um lugar chamado Alpendre, que nada mais é que a porta, né? Ele está assim na porta para sair dali onde ele estava. E o próximo passo dele seria fugir por completo, com o coração distante, culpado, e corpo distante do seu Senhor também. Talvez você se lembre de pessoas que antes estavam conosco na igreja, servindo ao Senhor e hoje estão distantes. Você pode ter certeza que ela percorreu esse caminho. Primeiro seu coração foi fisgado pelas tentações, aos poucos ele foi aceitando a ponto de negar a sua fé, até se afastar, não só de coração, mas de corpo e completamente. Isso é triste, mas o que eu quero pontuar aqui é uma certeza melhor que você pode ter. Certamente Deus deu para aquela pessoa várias oportunidades. Isso é certo. Oportunidades para que eles pudessem voltar atrás e se arrependessem. E Deus faz isso conosco continuamente também, meu irmão. A maioria das vezes a gente até ouve, mas o problema está no depois disso. E eu quero finalizar com um contraste que esse texto nos mostra. O texto diz que Pedro chorou. Lá em Mateus disse que Pedro chorou amargamente. Pedro caiu em si. Mas eu quero dizer que isso ainda não é arrependimento. Esse é o primeiro passo do arrependimento. Ouvir o galo cantar, ter consciência do seu pecado. Sabe por quê? O contraste está aqui. Sabia que Judas teve o mesmo padrão? Lá em Mateus 27, versículo 4, Judas diz assim: pequei, traindo sangue inocente. Judas reconheceu seu pecado também, sabia? Talvez Judas tenha até chorado também. Inclusive, é provável que isso tenha acontecido. Por isso a gente não pode tomar essa parte inicial como
arrependimento completo ainda. O que a gente faz em seguida, então, para chegar no arrependimento de fato? O breve catecismo que a gente lê várias vezes, ele nos ensina isso. Quando ele pergunta sobre o que é o arrependimento para a salvação, o arrependimento para a vida. E ele diz assim: arrependimento para a vida é uma graça salvadora pela qual o pecador, tendo verdadeiro sentimento do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e horror pelos seus pecados. Perceba que a tristeza está aí. Só que veja a sequência. Ele abandona esses pecados, volta para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. Meu irmão, ouça os avisos de Deus para você, mas não pare no ouvir. Ouça, abandone aquilo pelo qual você está fazendo que é incorreto, se volte para Deus e esteja resolvido em obedecê-lo. Judas não fez isso. Ele não se arrependeu, ele teve aquilo que a gente chama de remorso. Porque no fim ele tentou resolver por si mesmo. Ele foi lá na forca e se matou. Mas Pedro fez exatamente isso, se tornando um homem fundamental para a instituição da Igreja de Cristo. Se você peca, meu irmão, tem oportunidade de arrependimento para você. E oportunidade para você ser usado depois disso. Lá em Isaías diz que quando o Senhor nos perdoa, Ele esquece os nossos pecados. Hoje a gente viu o caminho da ladeira abaixo. Tentação, negação e por fim o desespero, as lágrimas que podem levar ao arrependimento ou podem significar nada se a gente não voltar para os caminhos do Senhor. Mas tem algo que nos fortalece nisso. Lembrar que tem alguém que percorreu esse caminho perfeitamente por nós. Porque essa ladeira, por mais que às vezes ela tenha alguns altinhos, ela só vai para baixo. A não ser que alguém nos possibilite a percorrer o caminho correto que nos reconcilie com Deus. Deixa eu explicar isso melhor, para finalizar. Lembra daquelas pessoas que corriam o risco levando coisas ilegais nas malas lá nos aeroportos? Eu falei que o crime delas era inafiançável, né? Pois é. O crime de Pedro, o meu e o seu também, chamado pecado, ele é inafiançável também. Não tem o que eu faça para poder pagar, não tinha o que Pedro pudesse oferecer para que ele fosse justificado. E a consequência ela é muito mais severa, não são só 3 a 15 anos de cadeia, é a eternidade longe do Senhor. Mas a Bíblia diz que alguém pode. E Cristo foi à cruz justamente para poder pagar o preço que nós não podíamos pagar. Para que a gente pudesse sair dessa ladeira e ir pelo caminho que Ele é, unicamente esse caminho. E Ele está dizendo para nós, saia dessa ladeira por mim, estou te dando a mão, ouça os sinais, os galos, as buzinas, se arrependa, creia em Cristo, e aí você vai seguir rumo ao caminho eterno de alegria ao lado do Salvador. Amém? Vamos orar. Santo Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra às vezes é dura e confronta os nossos corações. Ela nos mostra grandes homens que pecaram, chegando a negar o Seu nome. Quanto mais nós, muito menores, e o Senhor ainda assim olha para nós e nos dá a oportunidade de voltar ao Senhor por meio do Seu Filho Jesus Cristo. Nós te louvamos por isso e pedimos que o Senhor continue a nos abençoar e nos guiar pelo caminho eterno. É no nome de Jesus que oramos. Amém.